um episódio do Legislativo Podcast. Eu sou Mônica Lopes e o tema de hoje é primeiro mandato, como fazer a diferença como vereador. Mas antes de apresentar para vocês os nossos convidados, eu quero dizer que aí na tela está aparecendo todas as informações dos meus canais, como você encontra os meus cursos, mentorias, consultoria para câmaras municipais e vereadores, soluções completas para mandatos e câmaras municipais e também como você participa da lista de espera do Método Vereador Atuante, o MVA, a formação online mais completa para você que deseja aprender a legislar e fiscalizar com conhecimento e segurança, tá bom? Mas vamos aos nossos convidados. Hoje eu estou recebendo aqui ele que está na 7ª fase do curso de Direito, pretende se especializar em Direito Público e Eleitoral, trabalha com pulverização agrícola com drone, é aluno do Renova BR e líder do Lidera Serra, um curso de formação de lideranças regional. Ele também é aluno do Método Vereador Atuante, tem 21 anos e é vereador no município de Abdon Batista, Santa Catarina. Ele é Alfredo Palavron. Seja bem-vindo, Alfredo. Obrigado, prof. E junto com o Alfredo, a gente também tem aqui ele que é técnico agrícola, graduando em administração, aluno também do Método Vereador Atuante, já completando aí 2 anos com a gente. Vereador também de primeiro mandato na cidade de Sombrio, Santa Catarina, tem 45 anos. Ele é Dion Elias, o vereador Dion. Seja bem-vindo, Dion. Boa tarde, prof. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar com você aqui novamente. Então vamos começar com esses tubarões aqui, entendendo um pouquinho quem é o Dion, quem é o Alfredo, que são parlamentares que eu realmente admiro, e vocês sabem que aqui nesse podcast a gente vai sempre trazer para vocês o que há de melhor no Poder Legislativo, que as boas notícias sobre o Poder Legislativo também precisam chegar aos nossos munícipes, aos nossos eleitores aí no Brasil todo. E quero começar pedindo para você, Dion, se apresentar. Por que entrar para a política, Dion? Por que ser um vereador? Então, a política é um instrumento que muda a vida das pessoas. É através da política que a gente pode mudar a vida das pessoas. Isso é o que me remete a estar na política. Venho de família envolvida com política. Meu pai já foi vereador na cidade por 2 mandatos. Minha mãe também foi candidata, em memória, Dona Salete. E eu me afastei da política com 20 anos. Eu fui entender que um dia eu queria ser, sim, político. Mas para isso eu precisava tirar um rótulo que eu tinha lá na minha cidade, que era o filho do Nerizinho, é assim que eu era visto, ou o motorista do prefeito. Em uma campanha para executivo, eu fui motorista particular do então prefeito José Milton, hoje deputado estadual, e eu fui criar uma estrutura, uma plataforma de vida para poder ser o Dion Elias, essa pessoa que está sempre no meio da comunidade, né? Para tal, o meu lema de campanha foi família, renovação e compromisso com a comunidade. Minha história na política, para estar nesse mandato, ela começou 20 anos atrás. Trabalhando, se posicionando, estando dentro de instituições para aprender muito. Então, fui conselheiro do Instituto Federal Catarinense, onde são 7 institutos. Eu fui conselheiro ex-aluno, né? Egresso. Fui conselheiro estadual do CREA, fui inspetor do CREA, fui presidente do Núcleo dos Técnicos Agrícolas do Extremo Sul Catarinense, milito dentro do Comitê da Bacia do Rio Araranguá, e isso foi me dando experiência cada vez mais. E aí, quando eu achei que estava pronto a minha plataforma, a minha experiência de vida, eu me apresentei para a comunidade, assim como também tenho trabalhos comunitários, com envolvimento em associações para com o futebol, o envolvimento com a própria Igreja Católica, o envolvimento com a Associação de Pais da escola onde minha filha estuda. E isso foi nos dando uma bagagem e sempre pensando nessa situação de que a política é a arte de mudar a vida das pessoas.
por isso a gente colocou o nome à disposição. E logo na primeira eleição a gente obteve êxito, foi o terceiro vereador mais bem votado da cidade. E a política, ela está dentro da minha casa todos os dias. Política é a nossa vida, né? É o nosso todo, né? E então a sua eleição ali foi uma preparação de 20 anos. Você já foi candidato com 40 e... 5. Ah, Não, com 43 anos. 43. Estou com 45. Então foi um longo planejamento e amadurecimento também, né? Isso. A Que gente legal. foi... Logo assim, quando eu me distanciei um pouco da política para ter essa experiência de vida e saber se era isso que eu queria mesmo, um dia eu falei para minha esposa, um dia eu vou voltar para minha cidade e vou participar da política. E quando a gente se movimenta na política e conhece o cotidiano das pessoas no dia a dia, que não é aquele vereador que simplesmente vai na segunda-feira ou participa da sessão, que vive mesmo a comunidade no dia a dia. Hoje a gente tem, como aluno MVA, né, 2 anos aí, hoje nós temos instalado o nosso gabinete online, que funciona muito bem. Toda essa assessoria que a Prof. Mônica, doutora Prof. Mônica, né, dá com sua equipe. Tivemos grandes sucessos. E nós vamos falar de todos eles aqui, né, John? Então, eu lembro de uma frase que quando no primeiro projeto eu não consegui êxito lá, eu fiquei até muito triste, porque até o próprio pároco da cidade falou, nossa, era um grande projeto que você ia apresentar e os vereadores da situação reprovaram. Como que eles puderam fazer isso, né? E aí eu me comuniquei com a Prof. Mônica e ela falou assim, John, imagina você vereador como se fosse um advogado. Nem sempre você vai ganhar as causas. Sacode a poeira e vida que segue. Nem por isso a gente deixa de ser advogado, né? Exatamente. Mas diferente um pouco da sua trajetória, que você passou aí por um amadurecimento, talvez o Alfredo tenha ouvido muito na eleição, isso é só um moleque querendo ser vereador, né? A gente teve... Como que é um pouco a sua trajetória para nós? Então, foi difícil ser candidato com 18 anos, mas era um sonho. Desde que eu me conheço pelo Alfredo, eu sou interessado e apaixonado pela política. O meu avô, meu falecido avô, em memória, ele foi o primeiro prefeito da nossa cidade. Ele dedicou 60 anos da sua vida à política, a cuidar das pessoas. Liderou todo o processo de emancipação da cidade lá em 1989. Foi o primeiro prefeito, foi prefeito novamente e depois de algum tempo. Militou muito tempo na política e eu sempre gostei disso, porque eu via quantas pessoas gostavam do meu avô porque ele conseguia fazer e realizar ações que transformavam a vida delas. Porque a política é isso, é transformar a vida das pessoas para melhor. E com o passar do tempo, a gente foi tendo uma noção, lá já com meus 10 anos, ainda uma criança, mas eu sempre tive um olhar diferente para as coisas. Eu não conseguia olhar para um buraco na rua e pensar que era só um buraco na rua, mas era o problema que uma pessoa vivenciava. E para mim, o start de que eu precisava fazer alguma coisa foi uma conversa que eu tive com o meu avô, né? Ele sofreu um câncer, ficou 2 anos em tratamento, ele tinha 80 anos, foi um processo bem longo e difícil para a gente, enquanto família, ver ele naquela situação, mas ali uns dias antes dele falecer, a gente teve uma conversa, eu estava com 12 anos, e ele me falava, né, do tempo que ele foi prefeito, e que ele queria que esse legado que ele construiu em Abidão continuasse, e que isso pudesse continuar através de mim. E foi algo que me marcou muito, porque pouco tempo depois ele veio a falecer e eu fiquei com aquilo no meu coração e na minha memória. Porque o meu avô amava a cidade dele, que nas últimas semanas, foi antes da convenção do partido dele, que ele era do MDB, ele ainda estava lá tomando as decisões, ajudando a organizar a chapa, porque ele sabia que Abidão precisava ter ali uma união, tanto que naquela eleição o município teve a primeira eleição da história com chapa única. E o meu avô também participou desse processo, mesmo debilitado e de cama, porque ele amava a cidade que ele ajudou a emancipar. Então, para mim, isso foi um grande chamado. Foi algo que me toca muito. Mas eu sabia que entrar para a política não é simplesmente você se candidatar, se eleger e estar lá. Você tem que se preparar, tem uma jornada para isso. Eu sabia que eu era jovem, que ia enfrentar muitas dificuldades, que eu precisava conhecer um pouco daquilo. Então, eu fui estudar, fiz um curso de políticas aplicadas na universidade da região, que é o NOESC, aí fui
participei do Lidera Serra, mas o divisor de águas da minha trajetória foi o Renova. Foi ali que eu aprendi e percebi que era o meu momento. E com 18 anos, fui candidato pela primeira vez e graças ao trabalho que a gente já vinha desenvolvendo, o apoio dos amigos, a confiança dos eleitores abidonenses, o apoio da minha família e graças a Deus a gente conseguiu chegar lá. Então, Alfredo, você era daquele que estava contando os anos para chegar ali. Eu me filiei no primeiro dia, fiz 16 anos, fiz o título de eleitor. No dia seguinte, no outro dia, fui realizar a filiação partidária já. Tava Então, ansiosíssimo. você acha que a sua decisão foi ali aos 12 anos? Foi aos 12 anos. Naquela conversa com meu avô, que até hoje me emociona e me marca muito, porque, de certa forma, foi um último desejo dele que eu seguisse essa trajetória. Eu lembro, inclusive, as palavras. Ele disse que um dia, né, mesmo que ele não estivesse ali, os nossos caminhos iam se cruzar novamente. Uhum. Muito legal, muito legal. Eu Que digo, história, né, que prof? história, né? Nossa, Tem muita parabéns, gente boa na Alfredo. política. Eu tô falando para vocês, esse podcast vai mudar muita coisa sobre o que a gente pensa sobre o poder legislativo. E uma das coisas que a gente pensa sobre o poder legislativo, câmaras municipais e vereadores, Dion e Alfredo, é que vereador de interior faz o quê? O que faz um vereador do interior, um vereador de um município pequeno? Qual que é a rotina de um vereador lá no interior de Santa Catarina? Apresenta para nós um pouquinho do teu município, Dion, e diz para nós como que é a tua rotina por lá, o que as pessoas procuram. Sombrio é uma cidade que fica ao extremo sul catarinense, próximo à divisa com o Rio Grande do Sul, próximo a Torres. Está a 60 quilômetros de Criciúma, o maior polo próximo, né? A 30 quilômetros de Araranguá, uma cidade com o dobro de tamanho de Sombrio. O que mais tem nos procurado é estar no dia a dia, recebendo demandas dos nossos munícipes, né? E buscando atendê-los e orientá-los da melhor forma possível. O que nos remete muito a fazer esse trabalho diário é dar atenção às pessoas. As pessoas precisam muito de atenção, principalmente pós-pandemia, né, Alfredo? Com certeza. A pandemia ela bagunçou muito a vida das pessoas, né? Então, a gente já apresentou projetos de lei lá, de políticas públicas voltadas a essas questões do pós-pandemia. Um deles é lá a lei que fala sobre as campanhas para orientação sobre depressão, ansiedade, crise do pânico. Eu sou um deles em tratamento, né? A pandemia mexeu muito. E a demanda do nosso cidadão, ele passa muito, doutora Mônica, dentro da questão de saúde, os calcanhares de Aquiles de todos os municípios do Brasil, né? Educação e saúde. Essas são as demandas que a gente mais tem atendido. E lá em Abidom, Batista, Alfredo, extremo interior lá, né? Abidom, que é uma região belíssima de Santa Catarina. Chega a 3 mil habitantes ali, como Vai que é? chegar. Vai chegar a 3 mil, Vai 3 mil A habitantes, gente né? até não conversou ainda com o pessoal do IBGE, mas a gente tá na expectativa. E quais são aí, talvez, como que é a rotina do Alfredo, vereador, 21 anos, lá em Abidom Batista? Olha, é bastante desafiador conciliar várias coisas ao mesmo tempo, né? Tô numa Você está na faculdade, né? faculdade, tô num momento da minha vida que Está empreendendo também. também a gente tem uma empresa de pulverização, então durante a época de lavoura toma muito tempo, porque tem que ir lá pulverizar a lavoura de soja, isso aí tem data para fazer, não pode deixar para amanhã, tem que ser no dia. E aí no mesmo dia, às vezes, tem a reunião com o prefeito, tem a reunião com o deputado, tem que tentar conciliar tudo para que a gente não deixe nada a desejar. E aí também tem faculdade. Eu estudo numa universidade que fica a 120 quilômetros da minha cidade, que é Videira. Então são 120 quilômetros para ir, 120 quilômetros para voltar. Faço 50 de carro, aí mais 60 de van. São 2 horas de deslocamento. E uma estrada que não é fácil Não é também, fácil, eu passei por lá, né? muitas curvas. De Campos Novos a Videira, muito quebra-mola, não é fácil. Sai de casa às 4 da tarde, chega às vezes meia-noite e meia, 1 da manhã. Para no outro dia sair cedo para pulverizar, ainda tirar tempo para ouvir as pessoas, que a gente procura mais fazer na questão de vereador. Que a gente, na cidade pequena, a gente conhece todo mundo, né? A gente sabe a Maria, o João, e além de conhecer as pessoas, a gente sabe quais que são as dificuldades delas. Não é um número que está lá. Aquela rua que está esburacada não é só uma rua esburacada.
É o problema de uma pessoa que a gente conhece, que a gente gosta. Então tem um lado que torna essa missão de verear ainda mais difícil quando a gente não consegue resolver os problemas. Lá em Abdon, as nossas principais dificuldades são essas. É a rua, que falta cascalho do interior, é o produtor rural que precisa acessar a lavoura, que precisa do apoio do poder público para isso, né? Que precisa dar o acesso, é o bueiro, porque a gente tem uma saúde bem desenvolvida lá, tem as dificuldades pontuais, mas estamos resolvendo. A educação nos orgulha muito, temos excelentes profissionais, temos também questões pontuais, mas as nossas grandes dificuldades hoje são essas, da atenção das estradas rurais, das pessoas em situação de vulnerabilidade. Uma geração de renda. Isso, aí é um problema mais assim, que a gente vê mais profundo, que precisa ser tratado com programas de curto, médio e longo prazo. Até a gente está em Brasília trazendo e apresentando um projeto sobre isso. Estivemos ontem com o ministro da Pesca, falando sobre um projeto de aquicultura e piscicultura lá no município. Com tanques, isso. Iniciou-se um projeto em 2000, pouco antes de 2000, quando meu avô estava em seu segundo mandato. Foi construída toda uma estrutura lá da prefeitura para a criação de alevinos, mas não deu certo. A gente continua hoje com essa estrutura abandonada, a gente quer recuperar ela e fazer dar certo. Por que a gente quer fazer dar certo? No passado, não funcionou, porque a gente entende que faltaram algumas coisas: planejamento, organização, apoio e uma continuidade da política pública pela gestão que assumiu posteriormente. Seria fácil a gente deixar abandonado. Por quê? É fácil desistir, mas a gente não quer desistir. A gente sabe que esse projeto ele tem futuro no nosso município. Então agora a gente está correndo atrás, porque Abdon precisa de novas oportunidades de geração de renda. Nós somos um município jovem, de 33 anos, estaremos fazendo 34 anos no próximo dia 26. A gente tem uma fuga de jovens muito grande, o jovem sai para estudar e não retorna para o município porque não encontra oportunidade de emprego. E ele tem que ter alguma raiz, né, para ficar ali, porque o jovem não vai estar ali hoje. Nossa economia ela é baseada na produção rural, e o jovem hoje ele não quer mais sofrer na lavoura, não quer mais passar pelo que os pais deles passaram. Então eles estão procurando empregos que remunerem melhor e que tenham um desgaste menor, sendo até na lavoura. Por isso que a gente também tem ações para implementar tecnologia na lavoura. Legal. Né? Trazer a facilidade para que também essas pessoas possam continuar no campo se for do interesse delas. O que chega mais corriqueiramente para a gente é essa questão. É do buraco da rua, é do bueiro que está entupido, é da estrada que precisa ser arrumada, às vezes é lá do remédio que está faltando no posto. São essas coisas mais que a pessoa, né? Porque assim, como eu digo, para o cidadão, o maior problema do município é o dele. Sempre vai ser o dele. Pode ser um buraco da rua na frente da casa dele, que é um buraco que você vai lá com uma carga de cascalho, com uma carga de asfalto, você tampa. Mas para ele aquele é o maior problema. Por quê? Porque ele vivencia aquela dificuldade todos os dias. Sim. E é essa uma grande questão que chega pra gente praticamente diariamente. Eu estive em Abdon o ano passado, né, Alfredo? E eu vi que ali o problema de estrutura urbana, obras, é algo que realmente preocupa bastante a população, né? Que a população de Abdon clama muito para que algumas questões ali sejam de fato resolvidas e também finalizadas, porque tem muita coisa ali. O povo abdonense, ele é cultural, ele é alemão e italiano, então ele é exigente. O nosso município, ele dá certo, não por causa de nós políticos que estamos lá, mas porque nós temos um povo trabalhador e que exige. Pode ser o melhor prefeito que faça as melhores obras e as melhores ações. Mas o povo sempre vai querer mais e sempre vai exigir um trabalho melhor. E ele está na sua razão. Porque nós, políticos, vereador, temos que ser eternos inconformados. Sempre dá para fazer mais e sempre dá para fazer melhor. Se a gente se acomodar, não tem por que a gente continuar, né? Exatamente. Então o povo de Abdon, ele se preocupa muito com isso. Nós temos algumas obras paradas, um parque aquático, que agora está em processo de finalização, uma marina, porque nós temos investimentos públicos no setor turístico, estamos pensando nisso também como uma oportunidade para o jovem, como uma nova fonte de renda. E agora o município está dando os encaminhamentos, a gente tem acompanhado isso de perto. Que legal, que legal. Eu espero lá ver a finalização ali, vai ser muito bacana, né? O turismo ali da região de Abdon Batista é
lindo, lindo para quem gosta daquele turismo mais quietinho, mais interior, né? Eu sou apaixonada por isso, né? Meu negócio é muito praia, essas coisas não. E aí, Alfredo, eu vou começar já voltando para você a pergunta agora, já ligando com o que você falou, desse inconformismo, né? Dessa indignação que muitas vezes nos move a entrar na política, né? Uma coisa que me inconformava muito na política era ver pessoas como você, como o Dion, com boas intenções, mas que muitas vezes faltava uma capacitação, faltava dizer qual é o caminho certo, faltava, assim, não fazer um mandato só de síndico que resolve tudo, né? Mas que tenha um planejamento, que tenha, que realmente consiga cumprir aquilo que a população espera de todos vocês. E nessa questão do inconformismo, Alfredo, quando você realmente chegou lá, você falou assim, nossa, agora realmente eu vou conseguir continuar aí a trajetória do meu avô. Quando você chegou lá, sentou na cadeira, assim, o que você logo sentiu que seria a sua maior dificuldade? Como foram aqueles primeiros meses, ou talvez até o primeiro ano, assim, como que foi para você? Olha, eu sabia que não seria fácil, porque eu já vinha, né, de um processo de preparo, a gente tinha uma mentalidade revolucionária de ações que pensávamos para o município. Foi difícil no início, um jovem de 19 anos, porque quando eu assumi o mandato eu já tinha completado 19 anos, convencer os demais vereadores de que era possível você legislar gerando despesa, por exemplo. Que era possível você criar uma política pública. Que o legislativo tinha poder para tomar ações, né, para realizar projetos e fazer coisas que as pessoas imaginavam que apenas o executivo poderia fazer. Então, para mim, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, os vereadores chegavam lá na nossa reunião de bancada, temos esse problema aqui e tal, tem que resolver com o prefeito. Eu dizia, por que com o prefeito? O caminho nós temos para resolver. É só a gente fazer isso, aquilo, apresentar um projeto nesse sentido que a gente resolve. Não, mas a gente não pode. Pode, esse é o caminho. Então, até que você conseguisse convencer, porque a gente tem uma sociedade hoje que, de certa forma, tem um preconceito com o jovem, né? Uhum. Então, até que eu conseguisse ganhar confiança, ganhar respeito, foi um longo processo. Foi muito interessante que a gente conseguiu transformar isso. Hoje, muitos outros vereadores propõem projetos que criam políticas públicas, que geram gastos. E hoje eles já me veem com outra visão. E também, essa questão, quando a gente chega lá, a gente quer mudar o mundo. A gente quer mudar o mundo do dia para a noite. A gente quer fazer tudo para ontem. Tá tudo errado, vamos resolver, tá. Mas aí você vê que é mais burocrático, né, do que a gente imagina. A teoria, ela se aplica, mas a prática ela é um pouco diferente. E a grande chave, vereador, disso para mim foi o MVA. O MVA trouxe tudo que eu precisava para poder realizar aquilo que eu sonhava, e inclusive para ganhar a confiança dos meus pares. E, na minha opinião, essa foi a grande dificuldade que a gente enfrentou. Hoje, a minha maior dificuldade, professora, é eu ver a dificuldade do cidadão e não poder resolver. Isso dói muito no coração. Né? A burocracia, a falta de recurso e muitas vezes a falta de prioridade, né? Isso realmente nos inquieta muito. É sinal que nós temos muito serviço nos nossos municípios e no poder legislativo. E você, John, como que você sentou lá, pronto, tô maduro, sentei aqui e vou agora, de fato, desenvolver o mandato? Nesse momento eu estou com um sentimento de muita felicidade, porque escutar de um jovem igual ao Alfredo, essa pegada e essa vontade de mudar as políticas públicas e buscar o conhecimento é o que traz a diferença, Augusto. Parabéns, vereador, é assim mesmo. Então, como eu falei, eu venho de um processo de uma família de políticos também, e política, para mim, mesmo o meu pai sendo vereador, eu era muito moleque, tinha 5 anos, era bom a carreata. A melhor parte. Camiseta. A eleição do interior é festa. Aí quando perde, chorava, né? A gente aprende muito na derrota, né? A derrota ensina muito. Então, nas derrotas que a gente teve politicamente dentro da minha casa, eu aprendi muito com as derrotas, porque é onde que você analisa os pontos-chave dos erros que precisam ser corrigidos. E na vitória... Quando o meu pai é um cabo eleitoral daqueles, né? Minha família toda, né? Eu dentro da minha casa, eu nunca vi minha família ganhar uma eleição. Fiquei sabendo que eles ganharam alguma coisa depois que eu mudei de lá, né? Mas o Alfredo falava que eleição é festa no interior, mas é mesmo. Eu falo assim que no interior tem 3 festas: o rodeio, a quermesse e a eleição. A gente também lá tá há bastante tempo sem ganhar. Então aí, quando
a gente foi para a disputa eleitoral e aquele sentimento de que a gente ganhou. Outro dia a gente estava aqui no curso do MVA aqui em Brasília e o professor vinha falando desse momento de a gente concentrar e ver vislumbrar um momento de emoção e de grande realização, de grande conquista. E naquele momento eu lembrei muito do dia que estava lá com o ouvidinho no rádio e disse: vereador eleito John Elias. E aquilo me mexeu muito comigo. Logo nos primeiros dias, prof, eu fui até a Câmara, já solicitei o regimento interno. Por as experiências de vida, a gente sabe que nas colocações de algumas assembleias, igual eu participo, né? Ministério Público Estadual e outros plenários, o que rege é o regimento interno. E aí fui estudar ele com algumas considerações, já vindo que o regimento era antigo e tal. E quando eu fui tomar posse, eu acreditava que a gente ia mudar o mundo. Ia mudar o mundo, claro que devagar. E aí eu me deparei com a necessidade de estudar e conhecer muito mais sobre a política técnica administrativa de gestão do município. Que não era só erguer a bandeira, largar o foguete, fazer o colocar barulho, o adesivo, entregar o material de apoio dos candidatos para o eleitor. Mas para nós que era quando líder político ou simpatizante de algum candidato, para nós terminava no dia da eleição. Ou com a derrota ou com a vitória. Depois nós ia para casa e quem se elegeu que ia cuidar do mandato. Exato. E aí eu comecei a ter dificuldades. Mesmo com todo esse preparo de 20 anos e tudo, eu comecei a ter dificuldades para entender o lado político de situação e oposição. Eu estou na oposição hoje e é muito difícil em cidade pequena lidar com esses interesses maiores de partidos e de pessoas, ao qual, por muitas vezes, um grande projeto ele acaba sendo reprovado na Câmara porque não é de interesse de alguém que queira dar os louros de uma apresentação de um projeto desse que seja uma política pública. E aí a gente foi, e um dia estou em casa, primórdios de março, para fechar em abril, mais ou menos assim, a minha esposa disse: ô John, mandei um link para ti, acompanha aí. Estava no segundo dia da jornada do vereador atuante, né? E aí ali naquela noite já me concentrei, vi o caminho e no terceiro dia, Alfredo, eu já mandava lá no direct do IBPOM, todos os canais que a Prof. Mônica tinha lá, eu já dizia: ó, a vaga é minha, a vaga é minha, a vaga é minha, não posso perder, porque me encontrei com o que eu precisava, abriu assim o leque mesmo de oportunidades e aí entendi que verear é difícil, que verear não é fazer essa política de entregar o santinho, né, como se diz lá, né, o material que a gente propõe. E a partir daí, então, eu constituí meu mandato de verdade. Tive, sim, algumas decepções, mas as decepções a gente guarda pra gente, estuda elas, que é quase que uma derrota, né, e aí vê o que a gente sobe nessas pedras e para olhar por cima, né? Para ver onde que está o horizonte que a gente quer chegar, que é melhorar a vida das pessoas com políticas públicas. E para isso precisa de capacitação. Muita capacitação, muita, muito conhecimento, muito estudo, estar ciente das leis atuais, principalmente também, de o que a gente pode trazer para o município. Tem uma máxima lá na região que diz que a função do vereador é correr atrás de deputado para trazer dinheiro para a cidade. É uma das funções? Eu ainda fico na dúvida se é ou não. Claro que a base de um deputado é o vereador e a gente pode fazer esse caminho de buscar emendas para o município. Mas eu acho que o vereador é mais. Ele precisa conhecer o orçamento da cidade, precisa onde está sendo alocado esses recursos, se estão sendo alocados de forma corretas e transparentes, principalmente a transparência. O que eu acho que temos mais dificuldades dentro dos municípios é, sim, a parte de fiscalização. Legislar, a gente estuda o caso
né, pontua o que a gente precisa para a criação de uma lei de políticas públicas e apresenta para a comunidade através dos seus representantes, que são os nossos pares, os nossos colegas vereadores, e aí a decisão é tomada em plenário, comissão em plenário. Mas eu acho que o grande ápice de um vereador, não politicamente, mas tecnicamente, é conhecer o PPA da cidade, é conhecer a lei de diretrizes orçamentárias e conhecer principalmente a lei orçamentária anual. Eu acho que aí é que a gente consegue mesmo, de verdade, atingir as pessoas de uma forma que elas não remetam isso como a gente está fazendo um favor para elas. Sair daquela velha política de que o toma lá, dá cá. E quando a gente começou a ter esse planejamento de mandato, junto com o MVA, junto com toda a equipe do MVA, com as nossas mentorias também, do MIP, né? E outras, algumas quantas lives, né? A gente buscou essa parte técnica de apresentar o orçamento para a cidade, cuidar dos decretos do município. A gente veja que o executivo, representado pelos prefeitos, eles fazem a gestão do município muito por decreto. Uhum. Quando eles querem que a coisa seja polêmica nos pequenos municípios, eles jogam para cima da carga do vereador. O vereador que tem que tomar ação. Aí quando ele quer que a sobremesa, o caviar, a picanha esteja, ele vai lá e come sozinho, porque ele vai e faz através do decreto, e aí ele fica do bonitão, né? O prefeitão lá do tudo pode, né, prof? Mas já puxando isso que você colocou, John, a gente deu assim para conhecer um pouco da trajetória de vocês, dos desafios, do ambiente político que vocês estão também, mas dentro disso que você fala de orçamento, de leis orçamentárias, né? Como que vocês buscam fazer a diferença? Porque muito quando se faz a campanha no primeiro mandato, a gente vem muito com essa bandeira, né? Agora a gente vai fazer a diferença, agora a gente vai renovar, agora as coisas vão ser diferentes. E como que vocês buscam fazer essa diferença? Inclusive, essa diferença que vocês estão buscando fazer no município de vocês tem muito em comum entre vocês dois, né? Como vocês têm buscado fazer essa diferença. Até por isso que eu reuni o Alfredo e o John aqui, porque a forma como estão procurando fazer a diferença nos seus mandatos é muito próxima, e eu queria que você falasse um pouco disso, John. Como você acha que tem feito essa diferença aí no teu mandato? Então, remete-se a essa renovação que eu falo dessa nova política. A nova política, para mim, doutora Prof. Mônica, é simplesmente novos políticos. A política ela está aí, ela tem uma Constituição Federal que dá o segmento que a gente precisa estar constituído conhecimento das nossas leis, que dão as diretrizes do nosso país, estados e municípios. A partir dessa renovação, é esse conhecimento, essa busca de estudo que nos dá a segurança para fazer a parte da legislação. Quanto à questão que envolve diretamente o orçamento do município, a gente precisa ter a transparência. Dentro do MVA, por exemplo, eu conheci o Fala Brasil. Dentro do MVA, eu conheci as proposituras que a gente pode chegar até o Ministério Público, até os tribunais de conta. Eu não tinha esses caminhos. Eu nunca pensei que eu ia ser vereador, que eu ia mandar alguma coisa para a ouvidoria do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público de Contas, do próprio Tribunal de Contas, né? A própria LDO e a LOA de 2022, Alfredo, eu fui descobrir através dessa assessoria do MVA que tinha um entendimento do Tribunal de Contas que tudo que foi apresentado no município estava tudo contrário. E aí eu mostrei para o município e para o executivo e para os munícipes que estava errado, que nada tinha se discutido com a sociedade. As audiências públicas. As audiências públicas, para você ter uma noção, a audiência pública da minha cidade, da LDO e da LOA foi no mesmo dia. Como que eu faço a diretriz de um orçamento? Que o orçamento já está pronto. Que o orçamento já está ali. Tem como. E para tal, a informação foi que não, é assim mesmo. Aqui sempre foi assim? Assim, sempre foi assim. Que você não pode mexer na... Assim, no município pequeno é assim? Você não pode mexer
Eu falei, como assim não pode mexer? No que ele está dizendo que não pode mexer? Não tem lógica. Eu falei, eu sou vereador e não posso lidar com o orçamento do município? E a gente foi estudar, foi ter esse conhecimento, para ter a segurança, para fazer as apresentações, para representar partes da sociedade que não estava sendo assistida com o orçamento do município. Uma delas a causa animal, outra dela a causa dos estudantes, deslocamento, de transporte dos estudantes, universitário, a causa da cultura, tem lá a Associação de Coral que está abandonada, a gente foi lá, buscou e apresentou emendas, a própria causa dos idosos, temos lá na cidade o Lar do Idoso que diz, né, que não pode ter um convênio com o município. Pode sim, tem lá um termo de convênio, não sei se é esse o termo corretamente, que passava lá 2, 3 mil, e a gente foi lá, emendou e disse, não, a gente precisa mais, porque o lar ele é sustentado pela sociedade. E se a sociedade paga seus impostos, por que os seus impostos não podem ser a partir de políticas públicas? E a gente tem que fazer aquelas ditas vaquinhas dentro da sociedade para ela ajudar o lar. Se a gente tem a nossa obrigação de pagar nossos impostos, eu acho que isso precisa ser devolvido para a sociedade como um todo, né? Então, foi dessa forma que a gente atuou nesses últimos dias, nesses últimos tempos, dando essa oportunidade e, claro, fazendo disso a divulgação, trazendo essas pessoas para discutir. Conseguimos fazer, Alfredo, em Sombrio, que a Câmara Municipal, a partir de um chamado nosso, fizesse audiência pública para ser discutido a LOA. E a partir da LOA, a gente conseguiu com sucesso. Agora é monitorar o orçamento de 2023, apresentado em 2022, para dar sequência. A gente já viu que, perante aos universitários, por exemplo, tinha uma emenda, tinha à disposição no orçamento R$150 mil, e a gente ofereceu, através dessa emenda, que ficasse à disposição R$290 mil. O executivo foi lá e firmou um convênio com a associação de 270. Eu já falei, faltou 20. E esse 20 não vai ser transposto, não vai ser transposto através de decreto e muito menos por suplementação orçamentária dentro da Câmara. Vou ficar cuidando do 20. O 20 vai ser gasto com universitários, seja ele com palestras, seja ele com apoio mental para os alunos ou até mesmo com o transporte, que é mais ou menos o que a gente pensava que eles precisavam. E assim a gente vai cuidar de todas as causas. Então você vê que essa diferença que você busca fazer é olhar para a demanda da população, olhar como o orçamento do município pode resolver essa demanda e principalmente envolver a população. Eu acompanhei um pouco ali da sua luta com a causa animal para o orçamento de Sombrio, né? E eu sempre falava para você, Dion, sem orçamento não tem política pública, tem sonho. Né? Tem muito sonho, mas sem orçamento não existe política pública, muito menos ali para a causa animal. Então, eu vejo de fato que a diferença que você está buscando fazer é essa, é olhar para a demanda, olhar para como a gente pode resolver e principalmente envolver a participação popular. Quando você fala assim, olha, a Câmara fez a audiência pública da lei orçamentária. Por que a Câmara tem que fazer a audiência pública da lei orçamentária? Porque a lei de responsabilidade fiscal diz que a lei orçamentária deve ser discutida. E quem discute as leis é a Câmara Municipal. E não tem como a gente fazer as emendas se a gente não sabe o que está sendo discutido, né? Como que eu vou saber que se precisa mesmo lá para a causa animal, para o universitário, para o lar do idoso, se eu não tive a oportunidade de discutir com a sociedade o orçamento do município? Então, muita gente fala assim, para que vocês ficam brigando para fazer audiência pública se ninguém vai? Porque é a nossa obrigação, né? E as leis foram feitas para ser cumpridas. Então, não adianta você falar que o prefeito não cumpre a lei, se a Câmara também está dizendo amém para muitas ordens legais da lei de responsabilidade fiscal. A gente precisa cuidar do planejamento do orçamento, a gente precisa, durante estar fiscalizando, e depois fechar com o estudo dos réus. Na minha cidade, quando no início do meu mandato, Alfredo Sim. e doutora Mônica, logo nas primeiras sessões eu falei, questão de ordem. E aí um funcionário lá de carreira falou, nossa, é a primeira vez que eu escuto um vereador pedir questão de ordem. E aí depois ele falou isso para mim, eu falei, nossa... Provavelmente não viu muito vereador fazer emenda na lei orçamentária também. Isso é histórico na nossa cidade. A primeira vez
que é em Sombrio, foi feito emendas no orçamento municipal que se tornou lei. Porque fazia-se de forma errada, errônea. Lá emendava e... Sem aí remanejamento, sem anulação. Não, sem anular a dotação, transpondo para outra secretaria, assim por diante. E aí ficava solto. Como eu fiz no início. No início eu fiz assim, fui lá na lua e pum, meti lá, ó. Na caneta. Claro, porque eu já tinha perdido o prazo, eu Sim, sabia que tinha que fazer no LDO e tal, mas como eu perdi o prazo, eu meti na lua lá para ver se a prefeita fazia alguma coisa. E aí, estudando mais a gente apresentou. Agora, já em fevereiro, eu já fiz 2 requerimentos pedindo que, conforme a lei, seja apresentado o REREL da saúde e também o REREL do ano de 2022. Legal. Ainda não tiveram resposta. Ontem eu cobrei ainda, no dia de ontem cobrei. E vamos estar lá, cobrando sim, porque a gente precisa dizer para o cidadão, se a gente disse que precisava gastar com a saúde e a gente monitorou os gastos da saúde, agora eu quero saber se o dinheiro foi gasto mesmo e de que forma que foi gasto. Isso é fiscalização, eu acho que isso é verificar, né? Exatamente. Alfredo, a gente percebe aqui na fala do Dion essa preocupação, né, em olhar para a população e olhar para a demanda da população e principalmente da população participar. Ainda que muitas vezes a população opte por se afastar e muitas vezes a gente escuta, vereador é só amigo de ano de eleição, só aparece em ano de eleição. Como você vem buscando também fazer a diferença lá em Abdon Batista? Fala um pouco para nós aí do que você tem trabalhado na vereança. Olha, a gente tinha um propósito muito claro quando a gente visitou as pessoas e pediu a elas a confiança do mandato. Era retornar, era estar próximo e ouvi-las. Porque assim, a minha formação lá do Renova, o próprio meu avô, é que a gente tem que estar perto das pessoas. Nós estamos lá representando aqueles anseios. O meu avô fazia muito isso e quando ele né, eu era pequeno, eu acompanhava ele nessas visitas, eu acho que eu peguei um pouco isso dele. Depois o Renova mostrou muito isso para mim, que a gente tem que estar perto das pessoas para ouvir, transformar aquele anseio numa demanda, porque eu não estou lá me representando, eu estou lá representando o cidadão que confiou aquilo que ele tem de mais importante naquele momento, que é o voto dele, né? Então eu tenho que dar aquela resposta para ele. Às vezes a gente acha que um projeto ele é maravilhoso, mas pode não ser o que o cidadão está esperando. Então esse contato com as pessoas ele é extremamente importante e é isso que a gente tem procurado fazer. No primeiro ano, por conta da pandemia, a gente teve que ficar um pouco mais distante, trabalhando mais de forma remota. Depois que a pandemia voltou, mas mesmo assim a gente fazia visitas, claro, mas com responsabilidade. No segundo ano de mandato, eu continuava com as visitas, mas eu percebi que eu não estava dando conta de atingir um grande número de pessoas. Porque sempre que você visitava alguém, você não vai lá visitar a pessoa em 10 minutos. Você fica, no interior você toma um café, você toma um chimarrão, você pergunta da tia, do tio, do primo. Você fica lá 2 horas conversando e dando atenção para aquela família. Então eu não estava conseguindo atender muitas pessoas. E nisso, uma ideia da minha mãe surgiu e que está dando muito certo, que é o Café com o Vereador. Toda terça-feira, que é o nosso dia de sessão, a partir das 8 da manhã, 8h30, quando eu chego muito tarde da faculdade no outro dia, a gente não consegue acordar tão cedo, a gente vai lá, pega uma garrafa de café, um bolo, umas bolachas, senta lá num banco da praça e fica esperando as pessoas para ouvir elas. Não é só esperar, às vezes tá passando cidadão na rua, a gente conhece todo mundo, chama, ô fulano, vem cá, vamos tomar um café aqui, vamos conversar um pouco. E às vezes as pessoas estão naquela rotina acelerada, não, tô sem tempo. Não, chega aqui bem rapidinho, pega aqui um café. Aí a pessoa fica lá e você começa a conversar, começa a dar atenção. Tá, como é que tá lá na tua comunidade? Como é que tá lá no teu bairro? Aí a pessoa começa a falar dos problemas, das dificuldades, e a gente vai captando aquilo para entender qual que é a necessidade e dar os encaminhamentos. Por exemplo, na semana passada, no último café com o vereador que eu fiz, eu atendi um senhor. Foi só uma pessoa que foi lá conversar comigo naquele dia. Ele me trouxe um problema que ele tinha lá com um bebedouro de água para as vacas dele. Fazia 2 anos que ele estava fazendo solicitação, conversava com outro, mas não resolviam. Eu disse, não, a gente vai dar um encaminhamento para o teu problema. Depois do café, falei com o secretário e na mesma semana o problema dele foi solucionado. Então ele estava numa espera de 2 anos
E no momento que ele passou por lá, ele me encontrou, falou comigo, a gente identificou, porque a gente não sabia que existia aquela demanda, né? A gente identificou aquela demanda, levou para o setor competente e foi resolvida. Quando eu iniciei o primeiro café com o vereador, eu pensei, isso que você falou antes, né? Vou fazer e não vai dar ninguém. Eu pensei, e se eu fizer e não for ninguém? Aí me disseram assim, se não for ninguém, você fez a sua parte. Se for uma pessoa só, já valeu a pena. E foi assim. Às vezes a gente atende 3 pessoas, às vezes a gente atende 10, às vezes a gente atende só uma pessoa. Mas o importante é a gente estar lá à disposição para ouvir, para escutar e sempre aprimorar esses projetos. E se aproximar, se aproximar, Inclusive esse projeto, porque isso é projeto de mandato, Sim. né? Quando muitas vezes o vereador ele acha que ele precisa criar uma lei, que ele precisa criar uma resolução para que ele tenha um mandato atuante. E que a gente sempre fala para vocês criem os seus projetos de mandato de aproximação com a comunidade. O gabinete online é um exemplo que muita gente faz no Brasil, mas esse projeto é do Alfredo, Café com Vereador. Inclusive a gente já divulgou uma vez lá no meu Instagram em uma live, né? Nós fizemos lá e a gente viu que já tem muitos vereadores fazendo o café com vereadores. Se você for fazer o café com vereador, vai lá. Depois o Alfredo vai falar as redes sociais dele aqui para você. E já dá uma dica. Café com vereador, assim, tem muita gente... vou fazer no meu gabinete. Não, faz lá na praça, rua. Faz lá num lugar que as pessoas vão passar, que elas vão circular. Porque às vezes elas não vão tirar tempo para ir até você. Você vai ter que pegar elas na rua, chamar elas, vem cá, vamos conversar, abordar elas mesmo e trocar essa ideia. Algumas pessoas não vão querer, outras vão querer. E é essas pessoas que você tem que tentar, né? Insistir. Porque assim... Por mais que você atenda uma pessoa só, mas se você conseguir resolver o problema daquela pessoa, conseguir melhorar a vida dela, já valeu a pena. Um outro projeto também, Alfredo, que eu vi que você trabalha muito essa aproximação com a comunidade, que eu falo que a diferença do mandato de vocês é essa, é fazer que as pessoas saibam que está sendo feito e que as pessoas também participem do mandato. Outro projeto seu que eu acompanhei de perto também foi a sua atuação como presidente da Câmara Municipal de Abdon Batista. Inclusive, estive em Abdon Batista em 2022 e assim, fiquei encantada, sempre que faço os cursos, assim, eu estive lá em Abdon Batista, né? Como se Santa Catarina toda conhecesse Abdon Batista. Mas eu fiquei tão impressionada com o potencial e com a beleza do lugar e como o Alfredo falou, como é um município pequeno, todo mundo quer saber quem é essa pessoa nova que está aqui, né? Então foi muito bacana aí, um beijo para Abdon, com certeza estarei em Abdon novamente. Sim. E um projeto que eu vi você fazer de perto, Alfredo, foi a aproximação da Câmara Municipal com a comunidade. Acompanhei lá o Fale com o Seu Vereador, os mirins também, e também você como presidente buscou levar a capacitação, eu estive lá, né, levando capacitação para os vereadores também. Fala um pouco pra gente como que foi fazer a diferença como um presidente de uma Câmara de um município de 3 mil habitantes. Né? A gente entrou lá na presidência, né, eu assumi em março de 2022, com muitos sonhos, com vários objetivos. Eu entendo que o poder legislativo, a instituição, Câmara de Vereadores, ela tem que estar perto da comunidade. Não só o vereador, mas a instituição como um todo. Porque essa é a função do legislativo, né? Nós estamos lá representando o povo, representando as pessoas. E faltava muito isso. Tinham nos mandatos anteriores e até nessa legislatura, os vereadores próximos das pessoas, mas o legislativo fechava-se para dentro de si apenas para suas funções administrativas internas. E a gente pensou em inverter essa lógica. Colocar o legislativo em destaque, a Câmara de Vereadores em destaque e próximas das pessoas. Não conseguimos fazer tudo que a gente pensava. Né? Um ano não dava tempo. Mas conseguimos realizar ações que aos poucos estão transformando a visão até dos outros vereadores. Inicialmente, nós pensamos já num projeto de comunicação do Legislativo, que nós tínhamos apenas uma página do Facebook que servia só para transmitir as sessões. Temos um site totalmente desatualizado, inclusive isso não foi algo que a gente não conseguiu resolver, mas a gente pensou num projeto para divulgar as ações do Legislativo. Então a gente criou o Fala Vereador, né? A gente terceirizou um serviço para poder compartilhar, né? Poder fazer toda essa estruturação, porque a equipe interna da Câmara não dava conta. E a gente fez uma ação onde o Legislativo divulgava os trabalhos que estavam sendo realizados. A gente divulgou uma ação, né, para ser para dar publicidade institucional, uma ação de cada vereador e algumas ações do próprio Legislativo. A gente divulgou também ações educativas, como a questão das leis orçamentárias, a gente fez isso. E essa proposta era o Fala Vereador.
né? A nossa ideia era que isso, semanalmente, a Câmara fizesse essa divulgação dos trabalhos, entrevistasse um vereador, né, que a gente pudesse dar a transparência dos trabalhos do Legislativo. A gente ainda está aprimorando esse projeto, a nova presidência está dando sequência, a gente está melhorando isso. Isso foi uma das primeiras ações que a gente pensou enquanto presidente, para que as pessoas entendessem qual era o papel do vereador e o que a Câmara de Vereadores estava fazendo. Isso é muito importante. Porque a gente ouvia muito aquilo. Mas vereador não faz nada, Pra o que o vereador serve essa faz? Câmara, né? Não faz nada, tá lá Imagina só para ganhar o Alfredo lá no salário. município totalmente interiorano, conservador, Isso. com 19 anos, assumindo a presidência e trazendo Isso essas aí. inovações. Ele deve ter passado muito. Sim. Foi difícil a gente convencer os vereadores da importância disso. Vereadores vou mais fazer um velhos. Vou fazer um videozinho lá pra internet pra quê? Não, vereador, tem que fazer pra população entender qual é o seu papel e o que você está fazendo, por uma questão de transparência. Aqui a gente não quer te dar publicidade da sua pessoa, mas sim da transparência dos seus atos, que a instituição tem que fazer isso. Então essa foi uma das Que é um primeiras... dever, né? É um dever, é uma obrigação. Essa foi uma das primeiras ações que a gente adotou. A gente queria ter adotado outras, mas ainda é um projeto em construção. A gente também criou o programa Vereador Mirim para trazer as futuras gerações para dentro da Câmara. Olha, eu sou jovem. Eu confesso a vocês que teria sido uma oportunidade que eu jamais teria esquecido ter participado de um programa como o Vereador Mirim, por exemplo. Teria sido excelente para minha trajetória. Eu não tive essa oportunidade. Então, como presidente, eu quis dar essa oportunidade para futuras lideranças. A gente fala que a política está perdida, que não tem solução. Não está perdida e tem solução. Mas nós temos que fazer o quê? Nós temos que investir nas futuras gerações. Começar desde lá, ensinar como se faz a boa política, como se atua, e fazer com que as crianças, os adolescentes, os jovens, eles entendam essa importância. Que a gente quer que pessoas Se interessa pela política, se né? interessem pela política, que participem. Então, E que, mais do que isso, estejam dentro da Câmara, claro, né? porque tem que aproximar. Ali a gente conseguiu 12 participantes, o nosso foco era 18, conseguimos 12, mas já para um projeto piloto foi muito importante. Trouxemos capacitações para esses vereadores mirins, palestras, e trouxemos, né, essa aproximação do legislativo com as futuras gerações. É um projeto que também tem sido dado continuidade na Câmara e tem evoluído. A gente também fez palestras nas escolas, porque a Câmara tem muito essa função social. As pessoas pensam que a Câmara tem que ficar fechada dentro de si, pensando apenas nos vereadores e nos seus trabalhos administrativos. Mas a Câmara também pode ter ações na sociedade, ajudar a realizar um seminário nas escolas, ajudar nessas situações com o orçamento da Câmara através da escola do Legislativo que a gente criou. Porque a Câmara ela tem que ter esse papel, tem que ter essa proximidade com a comunidade. Esse é o nosso entendimento e isso que a gente buscou fazer. Você ali também buscou levar a capacitação Isso, interna também para os isso, vereadores, porque, né? assim, eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei de estudar e a questão do poder legislativo sempre me interessou muito. E um dia eu estava lá no meu Instagram procurando pessoas dessa área e encontrei uma tal de Mônica Lopes. Vou ver esse Instagram aqui. Um negócio de foi tubarão. sugerido lá, vou ver o que é isso. Exato. Entrei lá, já comecei a seguir. Jornada, né? Já comecei a ver aqueles stories lá e tal, o vereador Tubarão, tudo pode, o prefeitão, e bacana, legal, gostei. Aí já vi sobre o MVA, já fiz a minha inscrição no MVA. E aí a gente acabou pegando esse contato com a professora Mônica. Eu mandei, prof, como que eu faço para contratar uma palestra sua aqui na Câmara? Você trabalha com isso? Não, tal, passou lá para sua irmã, né, que é a assessora. A gente começou a conversar. E a primeira pergunta que me fizeram, olha, é você que toma as decisões na Câmara? Porque tem muito presidente que é refém do assessor jurídico. Você não pode fazer isso. Não, aqui a gente tem uma boa assessoria jurídica. Não perde o meu tempo, não, se você não for decidir o negócio. A gente está decidido e a gente quer trazer a capacitação para cá, porque eu sempre busquei, né? Eu estudei no Renova, Lidera a Serra, aí o MVA, e eu queria levar aquilo para os outros vereadores também. Porque eu entendi que não bastava apenas eu ter conhecimento. Os outros pares também tinham. Os servidores também tinham que fugir daquele mundo pequeno e daquela visão. Só você né? não consegue, né? Não. Cima, E como eu tinha oportunidade, eu era presidente. Eu tinha que trazer isso para eles. Eu podia ficar fechado no meu mundo, dizer, não, eu vou ser individualista aqui, eu vou trabalhar só o meu mandato. Tubarão aqui sou eu, né? Eu não quero que eles saibam fazer o que eu sei fazer. Não, a lógica tem que ser invertida. Porque quanto mais pessoas tiverem esses conhecimentos, mais a gente vai poder transformar a nossa cidade, a nossa sociedade. Aí a gente conversou com a professora Mônica. Com certeza, quando ela falou, Abdon Batista, onde que fica esse recanto perdido lá? Aí tá, a gente foi conseguir. Foi no mapa. Foi lá, vamos achar Abdon. Disse, olha, é a
primeira cidade de Santa Catarina. Claro, em ordem alfabética, né? Mas é a primeira em alguma coisa. Então a gente levou essa capacitação. A gente teve que insistir bastante para os vereadores participarem, né? Depois que a gente conseguiu um quórum bem legal. Sim, foram muito Inclusive, hoje, participativos. a gente tá aqui com um dos vereadores que foi lá. Ele disse, professora, isso aqui que ela tá falando, hoje ela falou lá no curso lá que ela teve lá em Abdon, e adoraram, eles gostaram muito. Imagina. E assim, porque eles não iam fazer curso em Florianópolis, em Brasília, em Curitiba. Então eu tive que levar isso até eles. E foi revolucionário, foi transformador na nossa Câmara de Vereadores isso. Sugiro, se tiver algum presidente nos assistindo, que leve até a sua Câmara a capacitação, que leve esses cursos, essas oficinas, essas palestras, que a professora Mônica, já indico super, porque foi algo que revolucionou a forma como a Câmara de Vereadores de Abdon Batista atua, sem dúvidas. Excelente, tubarões! É isso aí. A forma como vocês trabalham, então, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, tem muito a ver com isso, com a aproximação tanto da Câmara como dos mandatos da população. E antes de finalizar aqui o nosso episódio, eu queria pedir para que vocês falassem um pouco de como as pessoas podem continuar acompanhando o trabalho de vocês, seja aí do teu município que está assistindo ou do Brasil inteiro, né? Porque são mandatos que inspiram vereadores do Brasil inteiro. Então, fala um pouquinho para nós onde a gente pode encontrar John Elias, Alfredo, Instagram. Então, a gente vai falar, mas eu queria abrir um parênteses aqui na fala do Alfredo, que nas cidades pequenas ainda, prof, muitas pessoas que moram na cidade nos vejam como funcionário da prefeitura. Ué, mas tu não trabalha na prefeitura? Eu falei, não, sou o vereador. A Câmara não fica lá? Então tem esse sentimento ainda de que a gente tem que dar um jeito na vida deles pro particular dele. E a gente precisa ser mais. A gente é um poder instituído na sociedade como um todo, poder legislativo, mas eu uso muito essa frase, que a gente está no poder não é pelo poder. Não é o poder pelo poder. Leva isso para a vida, Alfredo. Verdade. É o poder pela coletividade. Isso é importante. Quando as pessoas conseguirem entender isso, que trabalhar no coletivo e fazer esse movimento que você fez em Abdon, lhe parabenizo mesmo. Tenho feito isso com muitos colegas do Brasil. Tenho, inclusive, indicado o MVA, volta e meia, eu digo, prof, vai fulano vai falar contigo aí, fulano vai falar contigo. E buscando, principalmente, tem uma ferramenta que o MVA tem, que é o legislativo, né? Então, da mesma forma, como o Alfredo falou, a gente indica, assim, com certeza, o MVA, todo esse contato que tem junto com a prof, com todo esse conhecimento, que essa baixinha retada aí lá... Braba! É do pé de barro vermelha do Paraná, né? Tomou até chimarrão lá, Abdon. Também. Então, assim, essa parte do conhecimento, essa parte que o MVA nos deu, essa sustentação, alguns estão chamando de nicho, já falei que não é mais nicho, isso veio para ficar, essa oportunidade única de a gente trazer o legislativo para conhecimento de todos. Na minha cidade... eu comecei a seguir Prof. Mônica e comecei a botar o arroba dela lá. Aí alguns vereadores começaram a se manifestar. Hoje na cidade tem seguidores da Prof. Mônica, doutora Prof. Mônica aqui. Quando eu digo doutora é porque é formada em direito, é advogada, tem todo um conhecimento da legislação para nos orientar. E as pessoas estão seguindo Prof. Mônica. A gente está vendo a sociedade vendo esse movimento, dessa renovação das câmaras. Então, estar dentro do MVA para mim é um prazer, renovarei-o sempre. Todas as oportunidades que tenho, Alfredo, e também tenho certeza que você, de toda e qualquer ferramenta nova que a Prof. Mônica deixa à disposição, eu já vou logo e contrato. Lembro da história da menina lá que não tinha condições de comprar o MVA, né? E aquela história mexeu também comigo na minha tomada de decisão. A minha indicação do MVA eu farei sempre, e se o MVA mudar de nome, estarei com o novo nome, que não vai mudar. Eu acho que o Tubarão foi uma sugestão muito boa, eu uso sempre, Alfredo, a prof manda lá as lives dela, ia dizer lá, agora a palavra-chave hoje é copo d'água, aí eu vou lá e boto Shark Attack. Eu não esqueço Ele não sabe, fritou o ovo, né, como dizem no sul. Shark Attack, é tubarão em ataque. O que quer dizer? Que a gente está em movimento, que a gente está sempre em movimento. Sim, a gente não pode estar estagnado, e é dessa forma que a gente pode atender as pessoas. Minhas redes sociais, eu tenho minha página, John Elias Ramos de Oliveira.
Tem o meu perfil também é John Elias Ramos de Oliveira, isso no Facebook. O meu Instagram é @JohnEliasVereador. Tenho meus canais de WhatsApp também, posso passar aqui tranquilamente, porque é onde está a minha plataforma dentro do meu gabinete online. 48 99901 5031. Tenho feito um trabalho de trocas de network junto com os nossos colegas ao Brasil todo, para o WhatsApp, para os nossos Messenger. E como vou usar aqui a frase do Augusto, super indico estar dentro do MVA. Façam dessa oportunidade uma mudança única na sua Câmara, no seu município. Você vê que não precisa nem pedir para eles, né? Eles mesmo falam assim, não, mas peraí que eu tenho que falar do MVA. Não tem como, E né? você? Divisor de águas, né? E você, Alfredo, como que o pessoal pode conhecer mais esse projeto, Café com Vereador? Diz aí para nós. Olha, o pessoal pode me encontrar principalmente lá no Instagram, no @AlfredoPalavro. Eu tenho uma página no Facebook também que é Alfredo Palavro. Mas eu tenho usado mais o meu perfil pessoal, que é Alfredo Henrique Palavro Me Acabou. E não é fácil a gente trabalhar, estudar, ser vereador e ainda ser marqueteiro, né? Não é fácil tomar todas as atividades. Então eu foco bastante no conteúdo do Instagram, que depois é reproduzido no meu perfil pessoal lá do Facebook. No Instagram você vai achar lá os vídeos, as fotos falando sobre o Café com o Vereador. Podem me mandar um direct lá no Instagram, eu respondo bastante rápido. É uma ferramenta que eu mais utilizo para me comunicar. E pelo WhatsApp também, o meu número é 49 988 47 5122. No WhatsApp talvez eu demore um pouco mais a responder, mas no Instagram a resposta é bastante rápida, eu gosto bastante daquela plataforma. São gerações diferentes, Exato, né? Mais digitalizado e mais... Quero agradecer demais a participação de vocês aqui. Foram, assim, escolhidos para estar nessa primeira temporada do nosso podcast, porque realmente tem feito muito a diferença e tenho acompanhado de perto o trabalho de vocês e sei do compromisso de vocês com a vereança. Antes de encerrar, quero pedir para vocês deixarem uma última mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí. Como fazer a diferença como vereador? O que você diria para um vereador lá do interior que está meio desanimado, vai chegando no 3º ano de mandato, será que é para mim? Acho que eu não vou voltar mais para isso. O que você diria, John, para esse pessoal? Alguns bastante têm essa dúvida, né? Eu diria para não desistir, vale a pena mudar a vida das pessoas. Estar vereador é um sentimento de que a gente participa da cidade como um todo. O que eu preciso também deixar dito aqui, e a Prof. Mônica não falou e eu vou falar, existe lá no YouTube o IBPOM, IBPOM. Lá a Prof. Mônica tem diversos vídeos dessa grande professora que nos dá a oportunidade. Para você, cidadão, para você, contribuinte, lá tem muita coisa boa. Mas dizer para esses vereadores e para os próximos candidatos também, que vão assistir o nosso pod, é dizer que vale a pena, sim, participar da política. É na política que são tomadas decisões da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Participe da política, vale a pena. Precisamos de pessoas do bem na política. E você, Alfredo, o que você diria aí para quem está procurando fazer a diferença como vereador ou até está pensando em desistir? Olha, a vida não é fácil. Claro, a gente passa por vários perrengues durante o caminho. No mandato, na trajetória, você vai passar por dificuldades. Você vai pensar em desistir. Mas você tem que olhar lá na frente das coisas boas. Para os vereadores em mandato, eu dou uma dica. Eu faço muito isso. Quando eu estou desanimado, professora, pensando em desistir, eu vou lá, visito um amigo, visito um cidadão que eu consegui contribuir, que eu consegui dar um retorno a ele, que eu consegui melhorar a vida dele. E você chega lá, você recebe tanto carinho que te dá a mesma coisa que você recarregasse as energias. Quando eu tô naquele dia que nada dá certo, que eu não consigo resolver nada, eu pego e digo, pessoal, eu tô saindo, vou visitar algumas pessoas, eu vou lá, tem umas pessoas que são muito queridas, a gente vai lá, a gente recebe um abraço cidadão, a gente diz, aquela tua solicitação, aquele meu pedido foi resolvido, vereador, você transformou, você mudou a minha vida, e aquilo te dá um gás, te dá uma vontade de continuar fazendo, porque por mais que você não consiga, de 10 problemas você consiga resolver só um, mas você conseguiu resolver aquele problema. Você ajudou uma pessoa. Não é um problema, é uma vida que você transformou através do teu trabalho. E é isso que nós temos que olhar. Dificuldades nós sempre vamos ter. Isso é da vida.
Agora nós temos que olhar para o lado bom, para as coisas boas e principalmente manter a terapia sempre em dia. Porque Exatamente. é muito desgastante psicologicamente. Você tá lá dentro, você tem pressão da população, tem pressão dos pares, tem as decepções que você vai passar, mas lidar com isso, olhar para o lado bom e também ver que você é uma pessoa... Se você tá pensando em desistir porque não consegue resolver, é porque você é uma pessoa boa, né? Uhum. Então, assim, a política precisa de você. Você consegue e vai ter a oportunidade de fazer o que você espera. É só uma questão de tempo. Não desista da política porque nós precisamos de você nela. Se você está assistindo esse podcast, quer dizer que você é interessado, então continue aí, continue fazendo o melhor sempre pela sua comunidade. Não desista nunca. A frase aquela, vamos, política não é romance. Não é romance. Política não é romance. Verear É lutar. É muita luta. é muita luta. Esse foi o nosso episódio de hoje do Legislativo Podcast. Você pode continuar acompanhando o nosso trabalho lá no Instagram, @Prof. Mônica Lopes. Até a próxima, Tubarão! Um abraço. Abraço, pessoal.